Eu sou a Renata, sou costureira especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem R$ 3.000 por mês com consertos e ajustes. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouquinho para vocês o porquê que você, costureira, precisa fazer aí uma análise da peça quando seu cliente chega aí na sua casa, no seu ateliê, para que você faça aí todo o passo a passo, um procedimento onde o seu cliente consiga expor o que ele precisa nessa peça e você também consiga analisar de uma forma que o cliente mesmo entenda o que você vai fazer naquela peça, como você vai trabalhar em cima daquela peça. Bom dia para quem está chegando aí, a Jurema, a Ana Maria, bom dia, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje eu quero falar para vocês a importância de você, costureira, estar fazendo uma análise da peça, quando o seu cliente chega aí na sua casa, no seu ateliê, para que ele mesmo, você e ele saibam exatamente o que vai ser, o que é preciso fazer nessa peça, né? Bom dia, Silvana, o Anderson, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mas, antes eu quero falar para vocês o porquê que você precisa fazer essa análise da peça. Por que você precisa que quando o seu cliente chegue, você só não pegue a sacola e ele fale o que é para fazer e ele não entre em comum acordo do que realmente precisa. Porque a partir do momento que você faz essa análise da peça, a importância de estar fazendo a análise da peça quando o seu cliente chega no seu ateliê, é que você vai passar para o seu cliente um pouco mais de profissionalismo. Você vai mostrar para o seu cliente o que você vai fazer realmente naquela peça e quais são as possibilidades. Quando você pega aquela peça na mão, que você vai estar ali mostrando e ele também vai estar junto com você falando o que ele quer realmente que faça, se for uma barra ou se for algum ajuste, o que ele precisa realmente fazer naquela peça, ele junto com você vai chegar aí ao que realmente ele quer. E isso vai fazer com que você, costureira, passe um pouco mais de profissionalismo para ele na hora do seu atendimento. Bom dia, Neide, tudo bem? Seja bem-vinda! Tá frio aí onde vocês estão, a cidade de vocês? Aqui tá mais ou menos, tá um pouquinho frio, mas tá dando para aguentar. Chegou, você mostrou aí o profissionalismo pro seu cliente fazendo esse atendimento. E depois disso, você vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu cliente consiga confiar um pouco mais em você. Porque assim, já pensou? Você tá passando ali as informações do que você vai estar fazendo naquela peça. Olha, eu vou mexer aqui, vou mexer assim, vou fazer assim. Isso tudo, na hora de você fazer essa análise da peça, o seu cliente vai olhar para você e falar assim, bom, se ela tá me falando isso, é porque realmente ela tá entendendo, ela entende do que ela vai fazer na minha peça. Ela não vai estragar a minha peça, porque vocês sabem que eu mesmo recebo muitas vezes aqui no ateliê muitas peças que os clientes levam para outras costureiras e às vezes a informação que foi passada do cliente e a costureira entendeu uma coisa, ele entendeu outra e acabou que a costureira acaba estragando a peça. Então é muito importante que na hora desse atendimento você consiga passar todas essas informações e que ele entenda, o seu cliente entenda o que você vai fazer naquela peça. Que ele não fique ali, nossa, o que será que ela vai fazer? E na hora que você passa essas informações para ele, querendo ou não, ele vai ver que você realmente entende do que você vai fazer naquela peça, né? Porque tem pessoas que tem aí as suas peças de roupa e às vezes ela quer aquela peça de roupa para ir num evento, por exemplo. Aí ela procura você. Aí você nunca fez ela nunca fez um conserto com você. Isso é principalmente quando o cliente nunca veio no seu ateliê, porque quando a gente faz consertos e ajustes, a rotatividade de clientes é muito grande. Às vezes você pega aí uma cartela de clientes que são fiéis, você consegue fidelizar muitos clientes fazendo conserto. E aí esses clientes ficam aí, sempre vindo, mas de vez em quando não, direto aparece cliente novo. Então, o cliente tem um evento, por exemplo, para ir. Aí o cliente chega e fala, olha, eu preciso fazer isso nessa peça. E aí você vai fazer o quê?
vai fazer esse atendimento, fazendo essa análise da peça para que ele entenda o que você vai fazer. Porque com certeza, se o seu cliente chegou aí, ele é novo, ele é um cliente novo que chegou, ou ele veio por indicação de alguém, ou ele procurou em algum lugar e alguém deu o seu nome. Então, você precisa passar aí todas essas informações, porque você já pensou o cliente levar uma peça de roupa para a costureira e ele precisa ir naquele evento, naquele dia ou no outro dia, que é um conserto urgente, e chega lá, você não entende o que ele quer, você não fez a análise da peça, ele não entendeu o que você vai fazer e nessa confusão toda você acaba estragando a peça e era a única roupa que ele ia nesse evento, por exemplo. Então, por isso a importância de você estar fazendo realmente essa análise da peça quando o cliente chega, para que você passe mais profissionalismo para o seu cliente e para que ele também entenda o que realmente você vai fazer, certo? E daí, depois de tudo isso, isso é o porquê que você precisa fazer essa análise da peça. Para que seu cliente confie em você, para que você passe mais profissionalismo e para que, de uma forma ou de outra, o seu cliente entenda o que ele vai fazer, certo? E como você faz essa análise da peça, costureira? O cliente chegou aí no seu ateliê e aí você vai pegar essa peça de roupa e vai olhar essa peça de roupa e vai perguntar para o seu cliente. Ou de duas uma, ou ele vai chegar e vai falar para você o que ele quer, ou ele vai chegar e você vai ter que perguntar para ele, né? Olha, o que você gostaria que eu fizesse aqui nessa peça? O que você quer que eu faça aqui nessa peça? Você precisa entender o que ele quer. Então, a peça chegou, costureira. Se o cliente chegou com uma peça só, é mais fácil para você fazer essa análise. Por quê? Primeiro, o cliente chega com a sacola e vai colocar a sacola em cima da sua mesa de atendimento, ou vai chegar com a sacola e vai colocar em cima do balcão, independente de onde ele chegue. Você precisa chegar com essa uma peça e tirar aquela peça da sacola e fazer análise junto com ele, perguntar o que é. Perguntou o que é, depois dessa pergunta você precisa fazer o quê? Marcar o que você precisa fazer na peça e você também vai precisar que ele prove essa peça para você ver realmente o que precisa ser feito, certo? Mas é muito importante, muito importante. É uma peça? É mais fácil porque vai ser uma só, você vai conversar daquela ali. Mas e quando vem aquele monte de sacola de roupa? Que vem aquela sacola assim, ó, que tem umas 8, 10, 20 peças de roupa, como que faz? Esse atendimento vai demorar um pouquinho mais, mas você precisa fazer essa análise da peça uma a uma e fazer todas as anotações e marcações, porque não tem como você fazer um conserto sem você saber o que é. E essa análise, ela faz parte do seu atendimento. Você precisa deixar claro, mostrar o que você vai fazer para que o seu cliente entenda e que você também depois, com tudo marcado, tudo anotado aí, você consiga realizar o conserto, certo? Então, vamos lá. O cliente chegou com a sacola de roupa. Olha os clientes aparecendo aí. Tem bastante cliente aparecendo aí, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Su. Bom dia. Ó, o cliente chegou com a sacola. Você vai perguntar, igual eu falei pra você, o que o seu cliente quer que você faça naquela peça. Chegou, tirou a peça da sacola, mostrou em cima ali do balcão. Olha, Renata, eu quero fazer aqui. Na verdade, ele vai falar pra você. Olha, essa calça, ela tá sobrando no meio da perna, ela precisa fazer barra. Ah, ela tá com problema aqui. Nossa, eu não tô gostando dessa peça, Renata. Você vai olhar aquela peça pra você fazer o conserto. Bom dia, Marcinha, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa live. Você vai colocar essa peça em cima do balcão aí e vai começar a anotar o que ele tá falando. Olha, então tá. E você vai querer fazer, tem que apertar, tem que fazer barra, beleza. Tá, isso é o que o seu cliente falou que tem que fazer. Mas será que é só um dedinho? Será que é um apertinho aqui? Será que a barra vai ter... Então, você vai precisar com que ele prove. Perdão. E ele provando a peça de roupa, aí você vai fazer as marcações lá no corpo dele. Olha... Vamos pegar aqui, vai tirar aqui, vai medir a cintura, vai ver no meio da perna, vai tirar na barra. Aonde exatamente você vai ter que mexer na peça de roupa, certo? E aí, o que acontece? Se você, por acaso, o cliente te manda uma mensagem, ele te liga, ele te pergunta,
Olha, Renata, eu tô com uma peça aqui e eu preciso fazer um aperto no meio da perna e fazer a barra também. E eu tô achando que ela tá meio grande. Então, quanto que você cobra pra tá fazendo esse conserto? E aí, costureira, o que você responde? Você já fala, olha, eu cobro tanto, não consegue saber o que você vai cobrar na hora, você fica toda confusa. Como que você faz, costureira? Você já passa um preço total aí, já fala, olha, é X reais, é 20 reais, é 30 reais, quanto que você cobra? Ou você, na hora que o seu cliente manda essa mensagem ou pergunta para você quanto você cobra, você precisa falar para ele que, olha, os meus preços são a partir de X reais, que isso é um assunto para outra live, mas você precisa aí ter um preço, um valor mínimo para você estar fazendo esses concertos, para você ter aí, tudo isso é baseado dentro da sua hora trabalhada. Mas você precisa saber exatamente aí quanto o valor mínimo que você precisa cobrar para estar fazendo esses concertos. Então, quando seu cliente liga e fala, olha, eu preciso fazer isso, isso e isso, quanto você cobra, você já tem que falar direto. Olha, os meus concertos são a partir de tantos reais. E a partir daí, não tem como você passar um valor pro seu cliente sem ver a peça. Como que você vai falar? Não, pode trazer a peça que eu faço aqui pra você, eu vou te cobrar 10, 15, 20 reais. Não tem como, você precisa fazer essa análise da peça. E com isso, às vezes você fala assim, mas o cliente não vai querer vir aqui trazer essa peça pra mim ver, até eu falar, e depois eu falo que o serviço tá caro. Eu falo o preço e ele acha que tá caro e não vai querer fazer, ou ele vai ficar com medo de achar e acha que o serviço vai ser um preço exorbitante que não vai ter como pagar. Não, costureira. O seu cliente, ele é uma pessoa, nós seres humanos, a gente gosta de clareza, certo? Olha, não adianta você falar assim, você tem que vir aqui. Se você falar com aquela vozinha assim, não, eu preciso ver a peça. Com medo. A partir do momento que você falar com ele, com medo, que você precisa ver a peça, ele vai falar assim, mas ela tá... Mesmo sem ele te ver, só pela sua voz, você vai falar, não, traz a peça aqui que eu vou dar uma olhadinha. Não é uma olhadinha, não, olha, traz a peça aqui pra mim, que eu vou analisar a peça junto com você. Bom dia, tudo bem com vocês? A Marta tá por aí, o César também, a Érica, bom dia, sejam todos bem-vindos. Traz a peça aqui que eu vou dar, então, voltando. Traz a peça aqui pra mim que eu vou dar uma olhada pra você, vou dar uma analisada, eu vou ver o que realmente precisa, porque pelo telefone não tem como exatamente eu te passar o valor. E outra coisa também, né? Você trazendo a peça aqui pra mim, eu fazendo essa análise junto com você, você vai ver exatamente quais são as possibilidades. Por quê? Porque o cliente não sabe exatamente como vai ficar aquele resultado. Então, quando você pede pro seu cliente vir, você tem que ter firmeza na hora de falar. Falei, olha, Dona Maria, a senhora pode trazer a peça aqui pra mim, que eu vou fazer uma análise com a senhora, vamos ver quais são as possibilidades. Mas se a senhora quer saber, olha, o meu valor, o valor dos meus concertos são a partir de X reais, tá? Mas pode vir aqui que com certeza eu vou conseguir aí fazer o possível dentro das possibilidades para atender o que a senhora precisa. Então, é isso. É tudo isso, é fazer aí esse atendimento, essa análise da peça faz parte do seu atendimento. Não tem como você pular a etapa, você precisa fazer essa análise, tanto para o seu cliente saber o que você vai fazer na peça dele, e tanto para que você também possa passar esse valor. Porque às vezes você vai falar para ele o valor, olha, eu cobro a partir de X reais, tá? E agora? Vem aqui, não, pode trazer que eu vou fazer. Não. Você precisa se posicionar, você precisa saber que não precisa ficar com medo dele, não. Ele não precisa ficar com medo dele. Se ele tá te procurando é porque você é capacitado, é porque você é costureira, é porque você já sabe fazer. Só precisa aí adequar de uma certa forma o jeitinho de você trabalhar, o jeito de você atender, para ser mais confiante e se valorizar na hora de fazer esse atendimento, na hora de você passar aí essa análise da peça. Mas vamos lá. Então, a peça chegou. Se for uma peça, é muito mais fácil para você fazer essa análise. Vai colocar em cima da mesa, vai tirar ali as marcações, tudo, vai fazer para ele provar, vai fazer ele provar para você ver como que vai ficar.
Mas se for aquele monte, da mesma forma que você fez com uma, você vai fazer com outra e vai mostrar as possibilidades. E daí sim, você vai passar um valor, tá? Pro seu cliente. Então, chegou a sacola do cliente, você faz parte do seu atendimento fazer essa análise. Ele mostrou a peça, você vai olhar uma por uma. Uma por uma. Não é assim, ó. Essa daqui eu preciso fazer isso, essa daqui eu preciso fazer aquilo. Olha, Renata, essa daqui eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Não. Uma por uma. Uma por uma, sem correria. Sem correria, sem tentar fugir do assunto, que às vezes fala, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso aqui? Eu não sei fazer isso aqui. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou saber fazer isso aqui? A cabeça da costureira fica passando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas você tem que ter certeza, eu tenho certeza absoluta, que é só você analisar junto com ele e ver as possibilidades que você vai conseguir resolver, costureira. Então não precisa ficar confuso. Você é profissional, você sabe costurar, então você vai olhar ali em cima. Bom, olha, por isso que você precisa ter calma na hora de você fazer essa análise. Se você tá enlouquecida aí, correndo, e geralmente a costureira tá sempre assim, né? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o cliente chegou, ele é o seu alvo. Por que ele é o seu alvo? Porque é ele que traz o serviço para você fazer. Ele que traz o serviço para você fazer. É ele que vai fazer com que você consiga no final do mês, ou durante a sua semana, ou do jeito que você se organiza para faturar dinheiro com a costura aí, conseguir faturar dinheiro. É ele. Às vezes eu vejo assim, ó, mas o cliente não me valoriza, o cliente não sei o quê, o cliente não sei o que lá, o cliente tá. E a sua responsabilidade como costureira? Onde fica? Como que fica? Será que é só o cliente que tem culpa que ele não te valoriza? Ou será que é a costureira que muitas vezes fica, será? Então, costureira, sem loucura, sem aceleramento, se organiza para fazer as coisas. Então, chegou a peça de roupa aí para você fazer? Faz essa análise com calma, observa tudo. E essa análise é importante não só para você saber o que você tem para fazer, como, não sei se vocês viram semana passada, mas eu mostrei um macacão que a cliente trouxe para mim fazer, que era um zíper invisível que precisava trocar. E aí ela chegou toda faceira. Renata, eu preciso trocar um zíper, meu zíper estourou aqui e, nossa, eu amo esse macacão, porque o cliente, depois que ele vira seu cliente fiel, ele, querendo ou não, a gente cria um laço com as pessoas. Os meus clientes hoje em dia são os meus amigos, são pessoas que a gente troca algumas conversas. Então, ainda mais que a gente trabalha da nossa casa, não tem como falar que você não vai criar um laço com o seu cliente. Então, por isso, que quando ele chega aí até você, você precisa ter esse relacionamento, sim, só que você precisa ser profissional na hora de passar aí tudo. Uma vez eu escutei assim, que quando você consegue cobrar do seu amigo, é porque você realmente está sendo profissional e reconhecido naquilo que você faz. Por que eu tô falando isso? Porque antigamente, quando eu ia fazer as coisas, eu falava assim, meu Deus do céu, mas a fulana vai trazer um negócio pra mim fazer... Como que eu vou cobrar isso dela? Ela é minha amiga, ou ela é minha prima, ou ela é minha tia, ou ela é... Enfim, morria de vergonha, não cobrava. Só que você tem que saber, costureira, que você não tá trabalhando pra ficar em casa sem ter remuneração. Não é porque você não tem um espaço de trabalho fora da sua casa, que você não paga um aluguel, que você não tem que contabilizar esse aluguel, que você não tem gastos com a sua casa, com a energia. Você já parou para pensar o tanto de energia que quando você liga a máquina que faz assim, ó, até tem casa que a energia até chega a dar aquela caída. Então, como que você não vai cobrar pelo valor aí? Como que você não vai cobrar o valor do seu serviço? Como que você vai ficar, ai meu Deus do céu, como que eu vou cobrar? Do mesmo jeito que se você estivesse trabalhando para outra pessoa em outro lugar, você ia ter que cobrar. Porque você, de uma certa forma não, você é uma microempreendedora, você é uma empreendedora, você precisa aí ganhar dinheiro para sobreviver, para você poder, por exemplo, às vezes falar, é só energia que você gasta? Não, e o conto de linha? E, meu Deus, é tanta coisa, tanta coisa. Bom dia! Olha aí, Maria, tudo bem? Maria, bom dia, falando bom dia pra mim aí, tudo bem? Então, tem um monte de coisa que você precisa pôr aí
na hora de você fazer esse atendimento e conseguir passar o valor. Então, voltando lá, falando pra vocês sobre o macacão, na hora de fazer a análise da peça lá da minha cliente. Ela chegou toda faceira, achando que aquele macacão lá era só o zíper. Só o zíper. E detalhe, era o zíper sim. Só que o macacão, ele tinha um cos de fora a fora. E aquele tecido daquele macacão era um tecido que desfiava bem, sabe? Foi costurado bem na beiradinha e só no overlock. Não teve ali uma interlock, não teve uma costura reta pra firmar. Então, ali esgarçou. E daí ficou todo esgarçado atrás, assim, numa lateral, todo esgarçado. E aí, na hora que ela chegou, ela falou assim, olha, Ana, tá só o zíper. Tá falando, então, peraí que eu vou dar uma olhadinha. Aí, peguei lá, vamos dar uma olhada. A hora que eu abri, assim, eu falei assim, olha, só que é o seguinte, ó, o zíper tem que trocar, sim, nós vamos trocar, mas dá uma olhadinha aqui nesse cos, ó. O cos do seu macacão, ele tá todo esfiapado, esgarçado, ele vai precisar que eu reforce todo esse cos. Então, olha, o valor do zíper é esse e o valor para fazer o ajuste do cos é esse. Aí, antes de falar o valor, eu já falei pra ela, falei assim, olha, então não é um conserto só, viu? Nessa peça aqui eu vou precisar fazer 2 consertos, que é o ajuste do cos e o zíper que vai ter que trocar também. Aí ela falou assim, nossa, Renata, eu não tinha nem visto. Mas, eu passei o valor exato pra ela e já ficou certo. Então, por mais que chegue, que os seus clientes sejam aí seus amigos, as pessoas que você conhece, seus vizinhos, você precisa mostrar esse profissionalismo analisando essa peça. E é por isso a importância de você analisar. Analisa a peça porque depois você já pensou, ela chegou com a peça pra mim e falou, é só o zíper. Ah, então tá, é só o zíper. Aí eu vou abrir a sacola depois de 2, 3 dias pra fazer aquele conserto. E quando eu abri a peça pra fazer, eu tenho a surpresa de ver que o cos tá todo estourado. E aí não é só tirar o zíper. É tirar o zíper, é abrir aquele cos, é passar a costura reforçando, é fazer todas aquelas firmações, porque o cos tava desmanchando o cos do macacão, mas tinha que bater lateral, tinha que bater... Nossa, não tem noção. Por quê? Um lado tava esgarçado, mas o outro lado não tava. Só que eu ia ter que ajustar o cos de fora a fora. Por quê? 1 centímetro que eu entro de um lado, ele vai dar diferença na hora de bater o zíper do outro. Então, eu precisei fazer toda aquela afirmação do cos ali. Então, era 2 serviços. Então, por isso, costureira, que você precisa fazer essa análise da peça. A peça chegou, o cliente chegou com a peça, vai colocar em cima do balcão aí e olhar o que precisa ser feito. Não pega a sacola e guarda, não. Pega a sacola e faz a análise da peça. Vê o que precisa ser feito. Vai ter alguma coisa esgarçada, vai precisar arrumar isso, aquilo outro, e já faça aí exatamente, certo? Então, eu falei 2 pontos para vocês até agora. Fazer a análise da peça, para que você consiga passar o valor aí correto, para você não ter surpresa depois. Chegou, analisou a peça, certo? E para você também, na hora que o seu cliente perguntar por telefone, ou te perguntar em algum lugar, porque se você fala para as pessoas ou divulga para as pessoas que você é costureira, provavelmente quando você chega em algum lugar, alguém vai te perguntar alguma coisa. Olha, Renata, quanto que você cobra para fazer isso? Renata, quanto que você cobra para fazer aquilo? Renata, quanto você... Então, você precisa já ter aí ensaiado essa fala. Por que ensaiado? Não é ensaiado, é já decorado, saber. Olha, os meus concertos, mas o que você precisa fazer? Tal coisa, olha, então, marca um dia pra você vir até a minha casa pra mim estar analisando e vendo o que você precisa fazer na sua peça, pra mim, tipo, mostrar as possibilidades. Ah, mas quanto mais ou menos? Porque tem gente que insiste. Então, você precisa ter um valor mínimo pra poder passar pra eles. Olha, então, meus concertos são a partir de X valor, tá? Pra cliente estar ciente, tá? E não precisa ficar com medo. Não fica com medo de passar essa informação. Eu sei que a gente fica, ai meu Deus, vou falar que, por exemplo, a partir de R$15, a pessoa não vai querer trazer o conserto pra mim. Você tem que entender, costureira, que você não precisa costurar pra todo mundo e fazer tudo pra todo mundo. Você precisa fazer o seu serviço bem feito. Você precisa mostrar profissionalismo e as pessoas precisam te procurar por quem você é, pelo atendimento, por tudo aquilo que você faz. Não precisa ficar com medo de não ter serviço, tá? Tem serviço e tem muito serviço.
Ó, então vamos lá. Você pega a peça, fez a análise, o seu cliente vai falar o que ele quer naquela peça, o que ele quer fazer, tudo que ele quer fazer, você vai ter que apertar aqui, o que ele acha. E depois que ele provou a peça que você fez, a análise no corpo dele, aí sim, exatamente, você vai saber o que você vai ter que fazer. Porque uma coisa é em cima do balcão, outra coisa é quando o seu cliente tá provando a peça, né? Claro que tem peças que o cliente traz e fala, olha, eu quero fazer assim e pronto. Mas aí também não tem como você dar muita garantia. Por quê? Quando é peça básica ainda, dá pra passar porque, por exemplo, vou fazer um ajuste na lateral e a pessoa quer que tire aí uns 2 dedos. Ela garantiu que é os 2 dedos, então é os 2 dedos que eu vou tirar, certo? É os 2 dedos. Então, eu ainda falo, você não quer provar pra gente ter certeza que é isso mesmo? Se a pessoa falar que não quer provar, então é os 2 dedos, né? Só que daí você também não pode dar a garantia do seu serviço. Mas não ficou do jeito que eu queria. Eu falei assim, então, só que eu te dei a opção pra você provar. E eu já falo isso antes. O cliente já chega e fala assim, olha, o certo era você provar pra gente ver como é que fica. Porque depois que tá feito, às vezes tira de mais, às vezes tira de menos. Às vezes você acha que é isso e às vezes não é. Então, prova essa peça. Se tem oportunidade de provar, prove. Prove sim. Ó. E depois, né, que a peça no corpo já provou, tá tudo certo, já fez a análise, aí você vai passar o valor pro seu cliente exatamente. Porque daí você já sabe, já tem ciência de tudo que você vai precisar fazer. Onde você vai ter que desmanchar, onde você vai ter que mexer, as possibilidades que tem. Porque, assim, a gente que trabalha com consertos e ajustes, muitas vezes os consertos são basicamente quase que os mesmos. Mas às vezes aparece, assim, uns consertos que são bem complicados, porque são transformações que você precisa estar fazendo, que você precisa analisar bem quais são as possibilidades, porque às vezes precisa mexer na estrutura toda da peça. Tem peça também, costureira, falando agora de estrutura, que às vezes, dependendo do que tem que ser feito, você tem que falar a verdade pro seu cliente do que exatamente. O cliente, por exemplo, chega com uma peça que ele tem que diminuir aí nada uns 3, 4 números, que às vezes ganhou uma peça e gostou. Só que você tem que falar pra ele quais são as possibilidades, o que vai acontecer, o quanto você vai ter que mexer, quando você tem que mexer muito na estrutura de gancho. Você tem que falar pra ele que na peça pode ser que não fique 100% boa, que precise mexer muito e acabe até deformando. Então, não tente operar milagre, certo? Faça o que você pode fazer, as possibilidades que você tem. Não adianta pegar uma peça de roupa querendo fazer, agradar o cliente, sendo que não tem possibilidade. E por isso você precisa manter aí a calma na hora de fazer esse atendimento, fazer a análise da peça. Bom dia, Zelinda, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Você precisa ter essa calma na hora de fazer esse atendimento. Porque você, costureira, você vai saber se dá ou não dá, né? Não dá pra você operar milagre. Precisa fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, certo? Ó, eu quero também trazer outro exemplo pra vocês de análise de peça e quando seu cliente pergunta pra você o que precisa ser feito. Por exemplo, aqui, como eu sou aqui do Paraná, eu sou daqui do norte e geralmente nessa época do ano faz frio. Então o que mais aparece para fazer conserto agora nessa época do ano é gente desesperada que tá com o zíper da jaqueta quebrado. Meu Deus do céu, Renata, esse frio agora, eu preciso da minha jaqueta, preciso trocar o zíper da minha jaqueta. E aí eles perguntam, Renata, quanto é para trocar o zíper da jaqueta? Aí o que acontece? Por exemplo, tem 2 tipos de jaqueta que mais saem aqui de conserto. E esses 2 tipos de jaqueta, por mais que eles sejam o mesmo trabalho de trocar o zíper, eles não têm o mesmo trabalho na hora da execução, na hora de você fazer, na hora de você desmanchar, na hora de você costurar. Eles são um zíper de jaqueta, só que cada um tem a sua forma de fazer. Por quê? Por exemplo, aqui tem jaquetas, aqui no Brasil todo, né, o mundo todo tem jaquetas que tem revel, né? Que daí você troca o zíper só pelo revel, é mais fácil para você manusear, você vai desmanchar aquele revel ali, né, tem que cuidar ali na hora de bater as costuras, no que você tem que fazer, mas desmanchou aquele revel, você vai trocar o zíper, vai bater as costuras e
Tudo bem, é um processo de zíper de jaqueta que ele é muito mais simples e mais fácil, né? É demorado também, porque tem que bater costura na frente, tem que bater costura atrás, tem que bater costura no punho, no punho não, é no punho ali embaixo. Tem que bater costura ali embaixo, tem que bater costura em tudo quanto é lugar. Então sempre tem grau de dificuldade, né? Só que quando você pega uma peça de roupa, uma jaqueta, por exemplo, que ela é jaqueta forrada, sabe aquela jaquetona forrada de matelacê, que tem aqueles matelacê fofinho dentro, que elas são enormes, que geralmente quando você vira aquela jaqueta ali, ela estragou o zíper porque ela já tá bem antigona, e aí ela começa a esfarelar, e aí, nossa, ainda mais agora que eu tô com essa gripe, meu Deus, é uma crise de tosse, de espirro. Então essa jaqueta, ela é muito mais difícil de trocar. Porque você tem que virar ela toda por um buraco que tem na manga. Geralmente tem a costura pela manga pra você virar. Então, ontem mesmo eu fiz um atendimento e eu mostrei pra cliente, né? Falei assim, olha, quando eu falo pra você que eu preciso ver a peça na hora de passar o valor, é porque, querendo ou não, você pergunta, mas é pra trocar um zíper de jaqueta. Mas eu preciso ver se a jaqueta é de revel, se a jaqueta tem jaqueta que nem tem revel. Tem revel, não tem revel, se ela é forrada, se ela é fofona, qual que é o grau de dificuldade que eu vou precisar mexer nessa jaqueta pra fazer. Daí eu tava fazendo atendimento da cliente ontem, que eu tava falando pra vocês, e ela falou assim, olha, Renata, eu preciso trocar o zíper e tal, e não sei o que. Eu falei assim, olha, então, e eu tava já arrumando uma jaqueta. E na hora que eu tava arrumando essa jaqueta, eu falei pra ela assim, olha, então, essa jaqueta aqui é X valor. Essa jaqueta aqui é outro valor. Ela falou assim, tá. Falei, então, sabe por quê? Dá uma olhada aqui pra senhora ver, ó. Aí eu peguei, desmanchei a lateral da jaqueta aqui, né, por dentro da manga. Falei, olha, só pra mim conseguir chegar nesse zíper, eu tenho que abrir essa manga e fui virando. Ela falou, pelo amor de Deus, você tá doido? Gente do céu, nunca imaginei que era um trabalhão desse pra ficar virando. Porque aquela jaqueta daquele tamanho, e você ficar virando, tudo pedacinho. E assim, você virou a jaqueta pra fora, mesmo assim, você vai ter que arrancar aquele zíper. Daí a jaqueta tem 1000 costuras pra você bater. Aí a jaqueta você tem que firmar toda ela ali na onde tá escapado, porque geralmente, igual eu falei pra vocês, é um matelacê daqueles mais, sabe? Que já faz muito tempo que tem. Então ou ele gruda na peça ou ele fica solto. Vira aquela coiseira toda. Então você precisa cuidar ali, firmar tudo aquilo, pra que a hora que você vai pregar o zíper facilite pra você também. Então, é 2 tipos. É essa de revel, né? Que mais sai aqui. Perdão. Que mais sai aqui. E essa toda cheiona, toda, né, com muito volume. Então, por isso que não dá pra você passar um valor direto pra pessoa sem você ver. Ai, meu Deus do céu, falei pra pessoa que eu ia cobrar vintão pra fazer isso aqui, mas isso aqui foi o meu dia de serviço. Quantas vezes eu vejo costureiras falando isso? Nossa, Renata, eu cobrei tanto pra fazer isso aqui, eu passei o dia só pra desmanchar. Você já pensou? Você passar o dia desmanchando? Porque desmanchar a peça de roupa não é você pegar a peça e fazer e desmanchar. Não é um passe de mágica. O conserto você precisa ficar ali, ó, desmanchando pedacinho por pedacinho, cuidando de cada coisinha que você vai fazer. Então, conselheiro, não dá pra passar o preço sem você fazer uma análise da peça. É muito importante que você faça essa análise. O cliente chegou com um monte de peça. Faça o atendimento de 1 por 1. Aqui em casa, às vezes, tem um banco aqui fora que o povo chega e eu tô fazendo atendimento. Eu peço pra eles esperarem no banco pra poder fazer o atendimento. Porque não tem como fazer correndo. Não tem como passar um orçamento correndo. Não tem como fazer um negócio só por fazer. Você precisa tratar o seu negócio como um negócio. Você precisa tratar o seu negócio de costura aí, fazer consertos e ajustes, ou fazer a costura que você faz como o seu negócio. O seu negócio que vai fazer você faturar dinheiro com a costura. Não fique com esse pensamento, nossa, mas eu trabalho aí no fundo da minha casa, eu não tenho tanto serviço. Não. Então, ó, se você tem muito serviço, glória a Deus. Se você não tem muito serviço, glória a Deus também. Pegue esse que o Senhor mandou para você e faça ele multiplicar. Porque uma vez você plantando aí nesse cliente que chegou, que é um só,
e você fizer aí tudo certinho, fazer esse atendimento, passar um orçamento correto, fazer essa análise da peça, seu cliente vai saber, você vai passar esse profissionalismo para ele, você vai fazer com que ele entenda o que você vai fazer. Busque sempre melhorar, sempre se capacitar, sempre ter um diferencial no que você vai fazer. Porque através desse vai multiplicando. Tudo começa com um. Na verdade, começa com nada, começa com a vontade, né? Você começa com a vontade, depois vem depois daquele vem mais um, e assim vai indo. Ninguém começa estourado fazendo um monte de coisa. Todo mundo começa do 1. E o importante, fazer certo, fazer constante, não parar, não desanimar, não se sentir desvalorizada, sempre se valorizar. E sabe como você vai se valorizar? Se capacitando. Porque quando você sabe o que você está falando, sabe o que você está fazendo, sabe o que você vai fazer, eu quero ver o cliente chegar e você ficar tremendo na base na hora de fazer as coisas. Você tá ali para resolver o problema dele, você tem que estar confiante no que você vai fazer. Então, ó, o cliente chegou, faz a análise da peça, faça com calma, faça com carinho, faça com todas as possibilidades que você pode fazer, faça o seu melhor sempre, olha, dá pra fazer isso, vamos fazer isso aqui, olha, você dá as possibilidades, se você não tem possibilidade nenhuma, não tem jeito, ou você e fale a verdade. Por exemplo, quantas vezes, às vezes, chegava concertos que eu nunca tinha feito, porque concerto é uma caixinha de surpresa. Ou você faz direto as mesmas coisas, porque é zíper, é barra, isso tem bastante, mas às vezes é em concerto que você nunca fez na vida. Então, fala assim, olha, tem a possibilidade de fazer isso, mas olha, eu nunca fiz isso. Eu vou fazer o melhor possível dentro daquilo que eu tenho. E aí você analisou, você viu as possibilidades que tinha. Então, costureiro, é isso. Faça sempre o seu melhor. E faça essa análise da peça. Mas, ó, consegui passar a maior parte do tempo sem tossir para falar com vocês. Graças a Deus estou melhorando. E vim hoje nessa manhã passar aí essa importância para vocês, de vocês fazerem uma análise correta da peça aí. Fazer o seu cliente ter confiança no seu serviço, no que você precisa, no que você vai fazer para ele, certo?